Seja bem-vindo a mais essa aula. E aí, está preparado para ver este outro cenário? Vamos lá? Tendo observado a descrição histórica do século I da nossa era, referente ao cenário existente até o momento anterior à ressurreição, passaremos a observar como foi que este cenário foi transformado mediante o fato mais provável, que justifica as alterações. Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Acerca do que os estudiosos acreditam sobre a ressurreição de Jesus, a investigação mais ampla, envolvendo mais de 1.400 obras de eruditos entre os anos de 1975 a 2003, fora feita por Gary Habermas, distinto professor de apologética e filosofia, presidente do Departamento de Filosofia e Teologia na Liberty University em Lynchburg, Virgínia. Habermas concluiu que, unanimemente, os especialistas concordam que a morte de Jesus se deu por crucificação romana e que foi sepultado num túmulo particular. E cerca de 75% dos especialistas concordam que o túmulo de Jesus foi encontrado vazio pouco depois de seu sepultamento. No primeiro dia da semana, sendo o terceiro dia da sua morte, já havia sido notificada a informação de que o túmulo estava vazio aos líderes religiosos judeus, pela guarda que estava responsável de cuidar da sepultura, às mulheres, aos discípulos e aos outros. Não muito tempo depois, estavam os discípulos em Jerusalém, no local onde Jesus havia sido sepultado, proclamando que ele havia ressuscitado. Curioso é que os discípulos não estão fazendo nenhuma menção explícita ao fato de o túmulo estar vazio. E isso é justificável porque era um fato conhecido de todos, muito provável que até mesmo do próprio imperador romano. Uma fonte secular de origem antiga que testifica do túmulo vazio de Jesus. Essa evidência se chama Inscrição de Nazaré, cidade em que foi encontrada. É um dito imperial do reinado de Tibério ou de Cláudio e trata-se de uma ordem apoiada por duras sanções contra a violação de túmulos e sepulturas. É bem provável que a notícia do túmulo vazio tenha chegado a Roma alterada. Pilatos teria sido obrigado a prestar contas e esclarecimentos e, obviamente, deve ter dito que o túmulo foi saqueado. Ao que parece, esse edito é a reação do imperador. Acrescente-se a isso que, em nenhum momento, os opositores se pronunciaram contra o fato de o túmulo estar vazio. Muito pelo contrário, montaram subornos e esforços para atrelar aos discípulos o rapto do corpo, asseverando que Jesus já não estava mais na sepultura. A polêmica difundida pelos judeus é uma das evidências da mais alta qualidade, visto que foram os próprios inimigos da fé cristã que afirmaram que o túmulo estava vazio. Se o fato de Jesus não estar mais no túmulo, ele está vazio, fosse uma invenção de seus seguidores, seria facilmente destronado o cristianismo desde sua fundação, simplesmente indo até seu sepulcro e mostrado o corpo. O governador Pilatos, os sacerdotes judeus ou qualquer do povo poderia ter feito isso, mas nenhum foi capaz de fazê-lo. Podemos até questionar o fato do túmulo vazio da seguinte forma: não estava de todo vazio. Havia os lençóis mortuários dentro, mas estes só asseveravam o óbvio: o corpo não está mais aqui. Henry Latran, autor de O Mestre Ressuscitado, descreve o seguinte: ali jazem os lençóis. Estão caídos próximos uns dos outros, mas ainda enrolados dobra sobre dobra, sem nenhum grão de especiaria sequer fora de lugar. O lenço também jaz no degrau de baixo, que serve de travesseiro para o cadáver. Está enrolado, formando um tipo de peruca,
afastado dos demais panos. O próprio silêncio da cena faz com que pareça ter algo a dizer. Disse aos que a viram e diz a mim, quando a evoco diante dos olhos da minha mente, com a luz da manhã penetrando pela porta aberta. O que essa cena diz, imagino, é: tudo o que Jesus de Nazaré era, transformou-se e passou. Nós, lençóis, unguento e lenço, pertencemos a essa terra e continuamos aqui. Isso é simplesmente incrível. Que descrição fantástica. O selo que garantia a punição romana a quem o violasse foi arrancado quando a enorme pedra fora removida da porta do túmulo. É exatamente essa palavra que Lucas usa. E acharam a pedra do sepulcro removida. Removida é apocúlio, expressão que quer dizer rolar um objeto para longe de outro objeto. A pedra de aproximadamente 2 toneladas não havia simplesmente sido movida da porta. Ela foi removida, foi posta diante do sepulcro como um todo. É interessante pensar acerca de quem seria capaz de, durante a noite e até o sepulcro, passar pela guarda romana sem ser notado, remover a enorme pedra sem fazer barulho, retirar o corpo, tirando todo o tecido que havia sido posto nele, organizado esse tecido e ter saído escondido levando o corpo. Os discípulos de Jesus, como disseram os principais sacerdotes, certamente não seriam. Eles estavam muito atemorizados para serem capazes de enfrentar a guarda romana. Esta que, logo após ver o túmulo vazio, sabendo da pena de morte por sua falha, pois se o sentinela romano abandonasse o posto, ganharia uma morte horrível. Olha isso. Suas roupas seriam utilizadas para queimá-lo despido e vivo. Com toda certeza eles não dormiriam. Mas preferiram declarar essa mentira na esperança de que os principais dos sacerdotes o livrariam da morte, ludibriando o governador. Agora atente para este novo cenário. Um túmulo vazio, uma enorme pedra removida, lençóis mortuários intactos e o selo de um governador romano arrancado. Uma guarda treinada, mentindo para não ser morta por falhar na missão, que era guardar o corpo. E uma mentira propagada por anos. Os discípulos roubaram o corpo. Como já analisamos, isso seria impossível. Não tem mais como não fazer esta pergunta. Qual então seria a melhor explicação para todas essas evidências históricas? Um historiador do primeiro século que escrevia para agradar os romanos registrou algo que não deve ter agradado nem um pouco. Pode ele responder o questionamento da seguinte forma: disse Flávio Joséfo: havia por aquela época Jesus, um homem sábio, se é que é lícito chamá-lo de homem, pois ele foi um fazedor de obras maravilhosas, um mestre do tipo de quem os homens recebem a verdade com prazer. Atraiu a si muitos judeus e também muitos gregos. Esse homem foi o Cristo. E quando Pilatos o condenou à cruz, diante da acusação do nosso principal líder, aqueles que o amavam desde o começo não o abandonaram, pois ele lhes apareceu vivo no 3º dia, havendo os divinos profetas falado dessas coisas e de milhares de outras maravilhas a seu respeito. E mesmo agora, a raça dos cristãos, chamados assim conforme o nome de seu mestre, não se extinguiu. E acerca do evangelho pregado pelos pais da igreja primitiva,
podemos salientar. Inácio de Antioquia, que ensina: é Jesus Cristo, e a religião consiste nele e no amor por ele, na sua paixão e ressurreição, nossa esperança pela ressurreição. Como também podemos citar Policarpo: suportando a morte por nossos pecados, a quem Deus ressuscitou, rompeu os grilhões da morte. Os escritos históricos do primeiro século atribuem esses fatos à ressurreição de Jesus. Mateus escreve: ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Marcos afirma: tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana. Lucas relata: não está aqui, mas ressuscitou. Deus ressuscitou a este Jesus do que todos nós somos testemunhas. João registra: chegada após a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerrada as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. O apóstolo Paulo, que outrora era perseguidor dos cristãos, assegura: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Especialistas do século XXI afirmam: Jesus realmente viveu, ensinou, realizou milagres, morreu crucificado e depois ressuscitou dos mortos. Deus ressuscitou Jesus fornece a melhor explicação, dados os fatos históricos relevantes para o destino final de Jesus. Um crente em Jesus Cristo da atualidade pode ter a completa confiança, como os primeiros cristãos, de que a sua fé não está baseada em mitos ou lendas, mas no sólido fato histórico da sepultura vazia e Cristo ressurreto. Você pode dar uma glória a Deus aí, meu irmão? Jesus Cristo ressuscitou e as evidências históricas científicas comprovam este fato. Um forte abraço e te vejo na próxima aula, que será as aparições de Jesus.